Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem aqui um artigo de opinião bem interessante do Roberto Cavalheiro, que é advogado. Ele traz um olhar, assim, diferente para a política recente no Brasil. O título já chama atenção, né? A felicidade vendida, utilitarismo, picanha e o dogma da esquerda brasileira. Provocador mesmo. E o ponto central aqui é tentar sacar como uma promessa tão concreta, tipo picanha e cerveja, pode ter a ver com filosofia, lá do século XVIII, o utilitarismo. Exato. E, bom, para quem talvez não lembre de cara, o utilitarismo na essência, né, com Bentham, com o meu, é aquela ideia de que a melhor ação, a melhor política é a que traz a maior felicidade para o maior número. Certo. A maior felicidade para o maior número. A campanha de 2022 seria uma aplicação bem direta, talvez até simplificada demais e controversa, desse princípio no marketing político aqui no Brasil. Entendi. Então a tese do artigo é que essa busca pelo bem-estar material, assim, imediato, esse prazer que dá para sentir, virou uma ferramenta eleitoral principal para um lado da esquerda. Mais até que um discurso ideológico complexo. É por aí. O texto diz que essa promessa de prazer do dia a dia, sabe, funciona como um chamado direto, para aliviar necessidades ou desejos que o eleitorado percebe. Uma forma de tornar a felicidade do utilitarismo algo bem concreto, então. Bem tangível, exatamente. E aí o autor compara isso com o que ele vê como o foco de setores da direita, que seria mais em reformas talvez mais austeras ou crescimento econômico de longo prazo estrutural. Mas a análise dele não fica só nisso, né? Parece que tem uma crítica mais a fundo. Tem sim. O ponto central da crítica do Cavalheiro é que essa estratégia foca no que ele chama de analgésico. Analgésico? Como assim? Tipo o alívio rápido da dor, sabe? Seja a fome, seja o desejo de consumir algo. Só que, segundo ele, isso acontece sem aprofundar a discussão sobre as causas da dor. Ah, entendi. Tipo inflação, desemprego. Isso, desemprego estrutural ou corrupção na visão dele. Ele argumenta que seria um foco no sintoma e não, assim, na doença em si. E essa crítica vai além, pega também a dinâmica interna dos grupos políticos? Pega sim. O artigo alega que, dentro de alguns círculos de esquerda, se alguém questiona a eficácia ou as consequências dessa promessa de felicidade pelo consumo, essa pessoa pode acabar isolada. Sério? O texto fala que quem discorda poderia ser taxado de traidor ou até alinhado à oposição, tipo bolsonarista. Nossa! E aí um argumento fica ainda mais complexo quando o autor lembra de uma ironia envolvendo um dos criadores do utilitarismo, o John Stuart Mill. Exatamente. Essa parte é bem interessante. O Cavalheiro lembra que o Mill, apesar de defender o princípio da maior felicidade, também alertava para o risco da tirania da maioria. A tirania da maioria? O perigo de que a vontade da maioria, mesmo buscando o bem comum, pudesse acabar passando por cima de direitos ou de opiniões de minorias ou de debates que são incômodos. E o autor vê um paralelo nisso? Ele vê um paralelo com essa suposta dificuldade de debater criticamente a estratégia da picanha e cerveja, sabe? Como se a maioria que quer isso impedisse a discussão. É uma conexão forte mesmo. Mas o artigo, ele dá alguma brecha? Reconhece que esse desejo popular tem seu valor? Sim, sim. E isso é importante para dar um equilíbrio na análise que ele apresenta. O texto diz claramente que o desejo por picanha e cerveja é legítimo. Ah, bom. Ele até cita dados que atribui ao IBGE de 2024, falando que uns 30% da população brasileira viveria abaixo da linha da pobreza. Aí, nesse contexto, o autor considera que esse desejo não é só por consumir, né? É um anseio por dignidade mesmo, básica. Isso muda um pouco a perspectiva, né? Dá mais complexidade. E sobre outras visões de felicidade na política, a direita, por exemplo, como o artigo coloca isso? Coloca assim. O autor observa que, bom, diferentes lados da direita também oferecem uma ideia de felicidade, mas geralmente ligada a outros valores, né? Tipo Liberdade individual, prosperidade que vem pelo trabalho, pelo mérito, segurança para a família, ordem social. Essas coisas. Então, a crítica principal do artigo não parece ser a busca da felicidade em si. Parece ser mais a forma como o princípio utilitarista, esse focado no prazer imediato, seria usado como,
sei lá, um espetáculo eleitoral de curto prazo por um lado da política. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, esse mergulho mostrou a visão de um artigo que usa o utilitarismo para ler uma estratégia política específica da esquerda no Brasil. Diz que a promessa de prazer material funciona para a eleição. Isso. Mas critica essa abordagem porque, na visão do autor, ela desviaria o foco dos problemas reais e estruturais e, ainda por cima, limitaria o debate interno. É isso? Exatamente isso. O texto termina com uma nota meio assim pessimista. Sugere que essa felicidade vendida poderia deixar a população meio dependente desses ciclos de promessas de curto prazo. E aí sentindo falta não só das coisas materiais, mas também do que o autor chama de verdade sobre os desafios do país. Fica, então, a reflexão final que o artigo provoca. Será que é sustentável uma política que aposta tanto na satisfação desses desejos imediatos para se manter legítima? O que acontece, como o texto sugere, quando a conta chega ou a promessa não se cumpre totalmente? Pois é uma reflexão sobre essa balança delicada, né? Entre necessidade básica, felicidade que se promete e os fundamentos de uma política que pensa mais a longo prazo. Fica aí para a gente pensar.